Muito bem, olá gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. E eu quero saber, você está vivendo ou você está apenas existindo? Calma, durante o podcast a gente vai explicar esse questionamento que estamos fazendo para você. Repito, você está vivendo ou você está apenas existindo? Deise, boa noite, seja bem-vinda a mais um podcast Mentes Pensantes. Olá, obrigado. Tudo bem com todos vocês? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. João, bem-vindo também. Muito obrigado. Olá, pessoal. Vamos tudo com mais um certinho? tema Ótimo. em discussão. Bom Pedro, demais e aí, esse tema. como que tá? Bem, graças a Deus. Pronto para mais um Mentes Pensantes. Então, jogo na roda a seguinte questão. Até durante a sessão, o cara amigo João, com um colega de profissão seu, ele efetuou as seguintes palavras para mim. Cara, tô achando bacana porque você está bastante contemplativo. O que vem a ser contemplativo? Você conseguir identificar as vitórias, as conquistas, o avanço de processo e tentar usufruir um pouquinho. Por mais que dentro da nossa cabeça muitas vezes fica uma guerra constante por cobrança, por não estar bom o suficiente, por querer mais. Só que se você entrar nesse embalo, aí você nunca vai conseguir usufruir, né? Então, quando a gente propõe o tema aí de você estar vivendo ou apenas existindo, né? A gente tem que viver, mas também usufruindo das conquistas e entendendo as etapas vencidas do processo. Assim como talvez a cada tropeço, você interpretar o porquê aquilo aconteceu e seguir adiante. Resiliência. Né? Então, João, muita gente está apenas existindo. Apenas existir seria uma pessoa que não compreende as etapas da vida. Assim como uma pessoa que está vivendo, não, ela está vivendo e usufruindo, ela está entendendo cada passo, cada processo e cada acontecimento e o porquê que isso está acontecendo com ela. Consegui conectar vocês em volta do assunto, João? Perfeito, perfeito. O que eu entendo enquanto você fazia essa introdução de você estar vivendo ou apenas existindo, vamos imaginar uma árvore. Nesse cenário, uma folha se desprende e é levada pelo vento. Vamos imaginar um outro cenário, onde eu pego o meu barco, armo a vela e vou em rumo aonde eu desejo, velejando por um mar. Nesse primeiro contexto, a gente está falando em existir, em existência, onde eu me deixo levar pelo ambiente, onde eu simplesmente sou refém daquilo que está acontecendo ao meu redor. Na segunda situação, na segunda hipótese, a gente tem aqui uma pessoa com um objetivo claro em mente. Ela organiza de acordo às necessidades dela e traça o seu rumo para um determinado lugar. Isso, a minha percepção, é o viver, porque o viver está relacionado às escolhas contínuas que a gente tem direcionadas a algo. A partir do momento que eu simplesmente escolho deixar com que o mundo me leve, eu não posso me queixar, porque é o mundo que está fazendo as decisões por mim. Vamos aproveitar que a gente está imaginando algumas situações aqui e imaginar em uma outra situação. Eu estou sem carro e eu ligo para um taxista. Esse táxi chega aqui na frente do programa e eu entro dentro desse táxi. Duas situações podem acontecer. A primeira delas, eu informar para o taxista o ponto de referência que eu quero chegar. Esse taxista me leva até a minha direção. A segunda situação é eu entrar dentro do táxi e não falar nada para o taxista. Essa mesma situação pode gerar duas outras. Uma delas, o táxi ficar parado, não ir para lugar nenhum, ou pior ainda, o táxi me levar aonde eu não quero ir, aonde ele quer ir. Boa. Essa situação Excelente. Diz muito a respeito do viver e do existir, pessoal. Deise, Perfeito. Quero saber de você, atualmente, no teu estágio de vida, você está vivendo ou existindo? Eu acho que eu estou vivendo. A única frase que eu tinha anotado aqui foi exatamente o que o João falou. O viver e o existir vai depender muito de você saber o que você quer. Ponto. Você tem que saber o que você quer. Senão você não consegue viver sem saber, né, o que você quer. É o GPS, né? Você tem que saber aonde você está e para onde você quer ir.
ponto. Senão você fica parado, não vai a lugar nenhum. Isso. Eu arrisco dizer que, obviamente, todos nós estamos vivendo e não apenas existindo, nós aqui da mesa. Mas, para você que nos assiste, faça essa reflexão. Você está vivendo ou existindo? Pedro, e aí? Teu caso atual, obviamente você está vivendo, mas atribui isso a quê? Logo quando veio esse tema, eu anotei uma frase que eu vi recentemente na internet, que era tinha uma imagem, né, falando assim: ele morreu aos 25 anos e foi enterrado aos 70 anos. No sentido né, aos 25 anos ele deixou de viver e apenas começou a existir, né, no sentido de não ser intencional. Eu acredito que a analogia que a Deise e o João trouxeram se resume em ser intencional, né? Quando eu vivo, quando eu sou intencional. Seja intencional numa pequena decisão a ser intencional em grandes decisões, né? Porque tem um princípio da correspondência. Aquilo que se aplica no pequeno, se aplica no grande. Então, muitas vezes, pessoas se prendem a grandes decisões que devem tomar, mas nem no pouco elas tomam decisões coerentes, elas são intencionais. Então, eu vou fazer uma atividade física porque eu quero, sabe? Sim, tomar decisões de vou sair de um trabalho, vou migrar de carreira, vou empreender em algo que eu acredite ser significativo, né? Porque eu até anotei que sempre tem um porquê. Por que uma pessoa apenas existe? Eu sempre gosto de trabalhar o motivo. Existe um motivo para que isso aconteça. Talvez essa pessoa esteja existindo porque, assim como o João falou, o taxista decidiu o caminho que ela ia seguir. E ela simplesmente se calou e falou: não, eu vou seguir o que outra pessoa determinou para mim. O que um pai, o que um avô, o que um tio, o que uma tia determinou para a minha vida. Então a pessoa ela para de viver e começa a apenas existir. Talvez até pelo ambiente, né? Tipo, eu cresci num lugar onde todo mundo existia e não vivia. Talvez eu não tenha aprendido a viver, entendeu? Perfeitamente. E essa dificuldade, João, por que uma dificuldade tão grande de usufruir, sabe? Alguns tratam o usufruir como se fosse um pecado. Meu Deus do céu, me dar certos luxos, digamos assim, que entra nesse sentido de usufruir. Eu me refiro aqui especificamente na nossa região, nos sulistas, assim, eu vejo muito isso, técnicas cumulativas, né, de você querer mais e aproveitar pouco, né? Aí que eu entro com o que eu chamo de usufruir um pouco do que se tem. Por que essa dificuldade de usufruir, João? Eu acho que é uma ideia de apego que é condicionada ao longo da nossa jornada de vida pela ideia de valorização errada de determinados conteúdos, Aislan. Porque é o seguinte, a gente vai nascendo, aprendendo aquilo que é importante para a nossa vida, de acordo à orientação do nosso pai, nossa mãe, avós e por aí vai. E nesses primeiros passos a gente vai aprendendo a ler o mundo de acordo com aquilo que eu preciso realmente para mim, aquilo que eu preciso talvez guardar ou aquilo que eu preciso aproveitar. E nesse aspecto, isso se torna tão verdade para nós todos que a gente acaba vivendo uma escolha regrada por algo, pelo outro. Como, por exemplo, eu tento fazer a reflexão aqui de, você está vivendo ou existindo? Não, eu estou vivendo. Mas até que ponto teu viver não é uma resposta condicionada daquilo que o outro queria que você vivesse? Então, eu acho que eu estou vivendo. Mas será que é realmente vida, o que eu chamo de vida? Ou é uma resposta condicionada à ideia de que aquilo que eu fui treinado a viver, treinado a ser, entra diretamente com esse teu ponto? Tá bom, eu tenho uma ideia que eu estou vivendo quando eu estou acumulando coisas, não usufruindo ou usufruindo, algo nesse sentido, mas nem sempre isso é verdadeiramente meu. Isso vem estendido de alguma coisa. Sim. Então eu prefiro acumular, eu prefiro fazer, e eu acho que isso é vida, onde outra pessoa pode interpretar de outra situação e falar, não, mas isso não é vida, meu Deus, você está ficando doido? Né? Essa é a chamada crença de escassez. Né? Então eu vou acumulando porque lá no fundo vai faltar. Aquele medo de não ter. Eu imagino que vai. Não é nem de não ter, é de faltar e eu não conseguir gerar novamente. Nossa, né? tem muito disso. Então, eu atendi muita gente aqui assim, que olha, eu tenho dinheiro para poder comprar um debaixo carro, do colchão se facilitar. um carro à vista, mas eu não compro
porque eu acho que não é a hora, eu acho que eu não mereço, eu tenho que acumular mais, né? E aí vem de toda uma geração onde a pessoa foi condicionada a ter essa crença de escassez que lá no fundo é um medo de que falte. Né? A pessoa tem um medo de que falte. E eu já passei por isso, né? Porque eu vim de uma realidade não cumulativa, mas de uma realidade de falta mesmo. Então eu sempre tive na minha cabeça que as coisas iriam faltar, né? Mas por incrível que pareça, com os exemplos dados por vocês, e na nossa região tem muito disso, mas é incrível como parece que no fim ainda ficou algo de positivo de toda essa dor, digamos assim, de todo esse processo turbulento ter sido dessa forma, mas ainda parece que o resultado final ainda fica uma experiência que valeu a pena ter sido assim. Né? É a percepção. A percepção é tudo, né? No sentido de tem muitos, aí eu vou falar de homens, né? Que acumulam não para eles, mas para os filhos. Então, quando eles faltam, quando eles falecem, os filhos têm um legado. E geralmente os filhos não acumulam. É isso aí. E o prazer deles tá nisso. Então, eu me invalido no sentido de eu acumulo e tal, mas meu prazer tá nisso. Prazer deles está nisso. Aí isso falou tudo. É aquele negócio, no final ainda ele vai falar, viu? Isso. Mas eu fiz assim. Agora você tem. Você não lembra? Claro que se não cuidou do processo, esse tem vai durar pouco. Eu ia dizer, mas o filho torra tudo no final. Isso. Você não lembra do exemplo que eu dei da mulher que eu atendi no banco, que ela tinha 300 mil reais na conta? Sim. E ela abriu mão de tudo. Ela não tinha, não tinha casamento, não tinha nada para ver aquele dinheiro. Aquele era o prazer dela. Era a percepção dela. Né? Que loucura, né? É verdade, bem lembrado. E aí, João, mas como explicar toda essa... É muito de cada um, é muito das origens, é muito do âmbito familiar, essa concepção dentro de uma autonomia, de você entender se você está vivendo ou se está existindo. Qual seria a medida equilibrada a ser recomendada? Primeiramente, né, tudo é muito multifatorial, né? Essas situações são multifacetadas, que é difícil a gente falar, olha, essa situação desenvolveu-se por isso, essa situação desenvolveu-se por aquilo. É importante a gente tirar essa ideia de receita de bolo, porque cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo tem um jeito de criação, a sua própria personalidade, o seu próprio intelecto. E nesse sentido, onde a gente direciona a conversa, quando a gente puxa, por exemplo, alguns aspectos aqui para citar como exemplo, situações financeiras, situações de heranças, do que eu vou deixar no mundo, vem muito numa ideia de interpretação sobre aquilo que eu me sinto satisfeito. Pronto. Então, a partir do momento que eu interpreto que determinada situação vai me trazer satisfação, indiferente se é para o outro que eu estou deixando, se isso me dá satisfação em deixar, já é compreendido como um viver. Né? É um viver, sim, para o outro. É o viver dele. Mas é uma forma que eu tenho de felicidade é essa e pronto, acabou. Mas é uma forma de eu me sentir saudável, me validar. Então, todo comportamento que é reforçado por algo, ele tende a se manter. Então, vamos pensar que a partir do momento que eu vou puxando novamente o aspecto financeiro, acumulando algo, esse acúmulo me gera um reforçador que faz com que eu entenda que o que eu estou fazendo é bom. Todo comportamento que não é reforçado, ele acaba se extinguindo. Então, se eu tento e não consigo, eu preciso mudar a lógica do funcionamento. Muitos desses padrões que se repetem vêm por comportamentos reforçados e aí cria um hábito. E esse hábito é mantido, né, e dado sequência. E essa não vai caber a nós falar assim, poxa, você não está vivendo fazendo isso, porque a ideia sempre está relacionada ao nível de sofrimento. Isso. Então a gente tem que observar assim, está provocando sofrimento nessa pessoa agir dessa maneira? Às vezes não, às vezes está gerando satisfação. O sofrimento está nos olhos de quem vê. É uma autoanálise, né? Ao outro o outro está sofrendo, mas quem sou eu para dizer que taxar o sofrimento do outro? Olha para mim, né? Me dou por satisfeito, meu caro amigo João. Então, você está vivendo ou apenas existindo? Tá aí, se você concorda com o João, nessa fala final, aí pode ficar à vontade para comentar, interage aqui com Mentes Pensantes, mande para os seus amigos, mande para alguém que você precisa, compartilhe. Que escuta esse tipo de assunto, que escuta esse tipo de tema, tá bom? Valeu, Pedro, valeu, Deise, valeu, João, abraço, pessoal. Abraço, até a próxima.